gente, tudo bem com vocês? Pois é, mais uma aula nossa, né? Apareci aqui desse jeito só pra divertir vocês mesmo, tá? Já vou avisando, não vou ficar desse jeito, essa pessoa não sou eu, mas o que a gente não faz pra divertir vocês, não é mesmo? Vim aqui plena pra dizer que a nossa aula já vai começar. Aguarda só um instante que eu vou virar eu mesma, só um minutinho. Agora sim, sou eu. E aí, galera, beleza? Bom, como vocês já estão vendo aí, a nossa aula de hoje será sobre o arcadismo, tá bom? Então já peguem o caderno de vocês, façam as anotações do que tiver aí no slide, do que eu vou falar, tá bom? Para vocês poderem aprender um pouco mais sobre esse movimento literário, que é o movimento que a gente vai falar agora nesse segundo trimestre, beleza? Então, para a gente começar, nós vamos falar um pouco sobre o conceito do arcadismo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o que é o arcadismo. Acompanhem aí comigo. Também conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, tá bom? Arcadismo, ele também tem esses outros dois nomes aqui, setecentismo ou neoclassicismo. A segunda informação é que ele é um movimento que compreende toda essa produção literária que vai acontecer aqui, ó, na metade do século XVIII. E, por fim, esse nome ele faz referência à Arcádia, que é uma região do sul da Grécia, beleza? O arcadismo, então, é isso. Agora a gente vai entender um pouco do contexto, em que momento que o arcadismo acontece, tá bom? Acompanhem aí, olha só. Profundas mudanças no contexto histórico mundial caracterizam o período, tais como a ascensão do iluminismo, que tinha como ideia o racionalismo, o progresso e as ciências. Na América do Norte, ocorre a independência dos Estados Unidos, em 1776, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi o caso do Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real em 1808. Galera, olha só, em que momento então que vai acontecer o arcadismo, né? Em que momento que ele acontece? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que ele acontece num contexto de muitas mudanças, como está aqui no início, ó, profundas mudanças. Isso no contexto mundial, né? Que mudanças são essas? Olha só, a ascensão do iluminismo, né, que vai priorizar aí o racionalismo, o progresso, as ciências. E aí a gente vai ter aqui na América, primeiro, a gente vai ter a independência dos Estados Unidos, então é no contexto também da independência dos Estados Unidos, lá em 1776. E aí a gente vai ter também aqui no caso do Brasil inúmeras revoluções e inconfidências. Então é nesse contexto que o arcadismo acontece, num contexto de profundas mudanças, num contexto de independência dos Estados Unidos acontecendo e num contexto de muitas revoluções e inconfidências aqui no Brasil, beleza? Vamos lá agora falar das características do arcadismo, tá bom? Olha só, o que tinha de diferente no arcadismo? Logo de início, as referências são a mitologia grega que perpassa o movimento. Então, primeira coisa, primeira característica, as referências do arcadismo, elas são da mitologia grega, primeira característica. Aí aqui a gente tem, o movimento tem características reformistas. O que isso significa? O seu intuito era o de dar novos ares às artes e ao ensino, aos hábitos e atitudes da época. Então, quando a gente fala que ele tem características reformistas, significa que ele ambicionava coisas novas, ambicionava reformas, coisas diferentes, beleza? Vamos lá, seguir aqui. A aristocracia em declínio viu sua riqueza acabar e dar lugar a uma nova organização econômica liderada pelo pensamento burguês. Ou seja, aqui a gente vai ter a aristocracia acabando, tá bom? Né? Diminuindo aí, caindo, e a gente vai ter o pensamento burguês
surgindo, a gente vai ter esse pensamento liderando nesse momento, tá bom? Vamos lá agora falar das influências. O que é que influenciava o arcadismo, né? Olha só, os textos produzidos no arcadismo foram influenciados pela cultura francesa, devido aos acontecimentos movidos pela burguesia que sacudiram toda a Europa e o mundo ocidental. Então, as inspirações do arcadismo vinham da cultura francesa, tá bom? Isso aí vocês anotem como importante também. As inspirações do arcadismo eram na cultura francesa, beleza? Agora, nós vamos falar de momentos do arcadismo. Nós temos 2 momentos aí no arcadismo, vocês já vão ver aí no próximo slide. E aí, esses 2 momentos, eles são caracterizados principalmente pelo crítico Alfredo Bozzi, tá bom? Ele diz que o arcadismo, ele tem 2 momentos no Brasil. Que momentos são esses? O primeiro é o momento poético, tá bom? Esse momento prezava pelo retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos e valorização da natureza e da mitologia. Então, nesse primeiro momento, o momento poético, a gente vai prezar pelo retorno à tradição, tá bom? A gente vai valorizar aqui a natureza e a mitologia, beleza? E aí, no segundo momento, a gente tem o momento ideológico, ou seja, tinha influência da filosofia presente no iluminismo, que traz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então aqui, no segundo momento, que é o momento ideológico, a gente vai ter a influência da filosofia, beleza? Que estava presente também lá no iluminismo. A gente vai ter a crítica da burguesia, né, aos abusos da nobreza e do clero. Então esse é o segundo momento do arcadismo. E agora a gente vai falar então dos autores do arcadismo. Prestem atenção aí, olha só. Seus principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. No Brasil, o ano convencionado para o início do arcadismo é 1768, quando houve a publicação de obras do poeta Cláudio Manuel da Costa, né? Ficou aqui sem acento, mas coloquem aí, tem acento o nome dele. Então, os principais nomes que nós vamos ter serão esses aí, tá bom? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Eu coloquei aí no slide para vocês. Anotem que esses são os principais autores, tá bom? E o ano que a gente vai considerar que começa o arcadismo aqui no Brasil é em 1718, que é quando é publicada, né, a obra aí do poeta Cláudio Manuel da Costa. Então, no Brasil, a gente considera como marco inicial do arcadismo 1768, beleza? Bom, galera, rapidinha, né, essa nossa aula. Assim como nós falamos lá do barroco, aqui nós falamos de conceito, né, nós falamos do que é, nós falamos do momento em que o arcadismo acontece, nós falamos dos autores, das características, dos momentos, né, das influências que o arcadismo teve. Tudo isso é muito importante que vocês anotem aí no caderno de vocês, tá bom? Para vocês poderem estudar, dar uma lida e saber mais ou menos sobre esse movimento, tá bom? Como não é o nosso foco aqui, a gente fala menos de literatura do que de gramática, vocês acabam lembrando menos. Por isso, a gente precisa anotar no caderno e ir dando uma lida, tá bom? Para que vocês consigam lembrar de tudo. Chegou a hora de trabalhar, então. Eu vou deixar os exercícios para vocês, tá bom? Sobre o arcadismo. Respondam. Esses exercícios são baseados em tudo que foi falado aqui nessa videoaula. Então, se for necessário, assistam novamente, consultem as anotações de vocês. E se vocês tiverem dúvida, é só me procurar que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Galerinha, agradeço, tá bom, pela atenção de vocês. Se cuidem, continuem ficando em casa. E se precisar de qualquer coisa, como eu já falei, é só me mandar uma mensagem que eu ajudo vocês, beleza? É isso por hoje e até a próxima!